Bom dia para você que me ouve, para você que todos os dias ouve as minhas orações, a palavra de Deus ao seu coração. Quero pedir para você, se inscreva no canal, para você que não é inscrito, ative o sininho, dê seu like, ajude-nos a propagar, a falar deste amor incondicional do nosso eterno Deus. Medite comigo na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 3 e versículo de número 25 e 26. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso e nem sossego, e nem repouso, e já me vem grande perturbação. Diz a palavra do Senhor no livro de Jó. Jó passa por diversas provas, dificuldades, muitas são as aflições de Jó. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos conforta ao saber que passamos por várias tribulações, porque Deus está conosco. A nossa esperança é o nosso Deus. Você que está passando pela adversidade, você que está agora aflito por estar sozinho, por estar vivendo esta vida de desespero, tudo que está acontecendo ao seu redor, parece que o mundo desabou, parece que a solução que seria estar na presença de Deus não é mais. Mas eu quero dizer para você, aonde você estiver, aonde e o que você está passando, a mão de Deus, ela te alcança. Assim como alcançou Jó, assim como fez a mudança e tudo o que Jó tinha veio em dobro para a sua vida, vai vir para a sua também. Não há desespero, não há pranto que dure, porque Deus, Ele fala que Ele é o nosso bálsamo. Ele tem nos sustentado nesses momentos de adversidade. Eu peço a você agora que reflita sobre esta palavra, porque o que Jó temia lhe sobreveio. A Bíblia fala no livro de Provérbios, no capítulo de número 30 e versículo de número 25. O que o homem teme, isso lhe sobrevém, mas aquele que espera no Senhor e que tem no Senhor a sua confiança será posto em alto retiro. É a palavra do Senhor. Não tema. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É por isso que eu chamo a sua atenção agora. Olhe para Deus, olhe para o céu, olhe para a sua necessidade. O que é maior? A sua necessidade, a sua aflição, a sua angústia ou Deus que você serve? É Deus. Deus é maior na sua vida. Deus, Ele tem todo e total controle da situação. Não se turbe o teu coração. É isso que a palavra de Deus pede para nós refletirmos e mantermos a calma. Jó confiou em Deus. Tudo o que sobreveio na vida de Jó foi com a permissão de Deus. Se você olhar no livro de Jó, do primeiro ao último capítulo, você não vai ver nada atribuído a Satanás. Tudo o que aconteceu foi com a permissão de Deus. Tudo o que aconteceu na vida de Jó, Jó atribuía a Deus. E eu peço a você que reflita nessa palavra, porque Deus, Ele está no controle e nada escapa das mãos de Deus. Reflita nessa palavra e busque cada dia mais a confiança em Deus verdadeiro e supremo, em nome de Jesus. Eu quero estar orando com você também, para tirar toda a angústia do teu coração, para que Deus venha habitar na tua vida, fazer morada e mudar a tua situação. Querido Deus e magnífico Pai, santo Tu és acima no céu e embaixo na terra, porque Tu és Deus. Tu, ó Deus, é o Deus que tem o controle de todas as coisas, meu Pai. Está aí sentado no Teu mais alto e sublime trono. É por isso, ó Deus, que inclino os meus joelhos diante de Ti neste momento e peço, Senhor, que estenda as Tuas mãos, mãos essas, Senhor, que tirou o povo do Egito, que fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Mãos essa, ó Deus, que abriu, Senhor, o Rio Jordão. Mãos essa, Pai, que abençoou o
povo no deserto. Mãos essa, ó Deus, que está estendida, como diz a tua palavra no livro de Isaías, de número 59. Elas não estão encolhidas. As tuas mãos estão estendidas, Senhor. Porque tu, ó Pai, é quem tem cuidado deste povo, tem zelado por este povo. E é por isso, ó Deus, que eu oro por esta pessoa que está agora, de joelhos dobrados, Senhor, cabisbaixo, clamando para que o Senhor o livre da adversidade, o livre, Senhor, de todas as afrontas e ciladas, do desejo do suicídio. Ó Pai, que o Senhor o livre, meu Deus, de todo mal, de toda praga, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço agora, estenda as tuas mãos poderosas, Senhor, e desfaz o mal, desfaz tudo que Satanás preparou no inferno, Senhor, contra a vida desta pessoa. Em nome de Jesus eu peço a Ti que o abençoe e o guarde, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.